Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia. Seja qual for o momento que você está chegando, se sinta muito bem-vindo, né? Receba nesse momento o abraço, as energias da espiritualidade, meu, do Eduardo, que está aqui com a gente hoje, para a gente matar um pouquinho de saudade. E depois eu vou passar para ele dar um alô para vocês, mas já te digo, Eduardo, é uma grande alegria ter você aqui de volta. E você também, você que está em casa, você que está chegando, tenha certeza que você está se sintonizando com a gente, né? Todo mundo que está aqui tem um propósito. Eu sempre gosto de lembrar que todos nós somos doadores e receptores, e todos nós somos aprendizes. Estamos aqui para entender um pouquinho mais daquilo que Deus convida a gente a entender, aprender, crescer. Então, sempre que a gente traz um tema, a gente traz em primeiro lugar para nós mesmos. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante que já falou bastante com o meu coração e também me ajudou a me sintonizar com o que é importante aprender. Mas para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre sugere que a pessoa deixe uma garrafa d'água, um jarro, uma garrafinha de água, né, mineral, que pode ser uma para a família toda, que aí vai ser energizada de uma maneira mais ampla, ou se houver alguém que está precisando com especificidade, se você quiser para algo específico seu, coloca uma garrafinha para você com o seu nome, pode ter mais de uma para outras pessoas da família, e lembra de pôr o nome de cada um para a espiritualidade saber exatamente para quem colocar o quê. Então, nós sugerimos que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. E se você for intuído, se você sentir necessidade ou vontade, pode tomar quantas vezes mais você quiser. Sempre lembrando que a hora que tiver mais ou menos com um terço, um quarto da garrafa, você volta a completar com água e a espiritualidade vai estar sempre renovando essa medicação, né? Eu sempre lembro, porque é uma coisa que eu faço, quando você for carregar, lembra de mentalizar, de fazer uma oração, de agradecer, que isso facilita também a conexão com eles e o processo de atualização constante desse recurso tão lindo que a espiritualidade traz para a gente, que nos permite estar sempre podendo receber uma ajuda, receber uma energização, receber um medicamento também que pode nos auxiliar na harmonização do nosso corpo. É uma ferramenta de Deus abençoada e maravilhosa, porque a água ela é capaz de ser sempre um transmissor de energia. Então, a espiritualidade sempre nos sugere. A gente também sempre sugere que vocês procurem abrir o coração, procurem mentalizar o que vocês desejam, procurem se abrir para a espiritualidade pedindo exatamente o que quer. Né? Nós sabemos que eles também só podem atuar sobre nós naquilo que a gente pede, autoriza, escolhe, assim respeitando o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes a gente fala assim, mas eles sabem o que eu preciso. Mas é importante que a gente escolha, é importante que a gente diga, olha, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa necessidade, e eu quero ajuda, eu estou buscando ajuda, eu estou me abrindo para receber ajuda. Até porque muitas vezes a gente também tem que colaborar com alguma transformação para essa ajuda. E quando a gente pede, a gente está se disponibilizando. Agora eu vou passar a fala para o Eduardo dar uma boa noite para vocês. E na sequência eu volto para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Boa noite, Sandrinha. É um prazer muito grande estar aqui. Fazia tempinho que eu não estava podendo participar, né? E a gente sente uma falta danada, porque foi um tempo longo, né, que a gente ficou junto, na época da pandemia, depois ainda, um bom tempo, a gente fazia muitos vídeos, mas devagarzinho a gente vai voltando e vamos fazendo, né? É uma alegria muito grande estar com vocês também, aqueles que nos assistem, né? Aqueles que vão nos assistir posteriormente também. É sempre uma alegria muito grande, né? E como a Sandra disse, esse tema toca muito o coração da gente, né? É um tema
que também, para mim, quando a Sandra colocou, né, veio muito assim a calhar, né? A gente está sempre precisando ouvir, e é um texto maravilhoso que a gente vai também fazer os comentários e vai ler, do De Luca, né? Adiantando um pouquinho já, mas a Sandra vai fazer a prece e depois a gente vai fazer essa leitura para a gente comentar um pouquinho primeiro, né? E depois no final, então, como a Sandra já comentou, a gente faz a nossa vibração, tá ok? E até lá, então, a gente vai tá junto aqui um pouquinho, né? Eu e a Sandra. Como eu sempre falo, a gente escuta mais a Sandra falar, que é bem, é bem melhor, né? E a gente vai aprendendo mais, né? Mas é sempre muito bom tá com a Sandra, ela sabe disso, o carinho que a gente tem por ela. Ela tá distantezinha lá, né? Lá em São José, né? Bem distante da gente, mas muito pertinho do coração, viu, Sandra? Vou passar para você fazer a sua oração, né? A nossa oração, e a gente volta então. Obrigada, Eduardo. Alegria minha de estar com você e te ouvir. Então vamos começar fazendo uma respiração profunda, desconectando um pouquinho das turbulências da semana, das preocupações, decidindo também se desconectar do cansaço, da agitação mental, acalmando o coração. Quem gostar pode pôr a mão sobre o coração e sentir um pouquinho as batidas do próprio coração, encontrando o ritmo do seu ser, lembrando que a gente sempre ouve da espiritualidade que é através do coração que nos conectamos com Deus. Então vamos acalmando e sintonizando como um ajuste fino com o Pai. E nesse momento, elevamos o nosso coração e a nossa mente até nosso Mestre Jesus, com a certeza plena de que Ele cria a perfeita conexão com o Pai. Pedimos, Mestre Jesus, nesse momento, que seja aquele que nos conecta através do Teu amor, da Tua fraternidade, da Tua sabedoria. Dê-nos a mão. Conduz-nos gentilmente até a conexão amorosa com a fonte da vida, com a fonte do amor, com a fonte da paz. Jesus, nosso mestre e amigo, toca nosso coração, ajudando-nos a despertar um pouquinho mais, ajudando-nos a nos acalmar, ajudando-nos a nos sintonizarmos interiormente com a nossa própria essência e através dela, no âmago, com a centelha divina, que é por onde podemos nos conectar com a unidade. Que hoje, que nesse momento, possamos, através da tua irradiação, ter a certeza plena que com a nossa escolha e a nossa abertura, podemos aprender um pouco mais, nos transformar um pouquinho mais e também nos abrir para que sejamos tocados por Deus, sejamos tocados pelo Teu amor, sejamos tocados por essa espiritualidade tão amiga que está aqui conosco, sempre disposta a nos ajudar, nos harmonizar e favorecer o nosso processo de cura interior. Eu e nossos irmãos aqui conectados nos colocamos em sintonia com a Tua misericórdia,
com toda a equipe de Bezerra de Menezes, pedindo que nos assista, que nos ensine, que nos instrua, que nos cure. E que nesta noite, tudo que vamos estudar, pensar, falar, vibrar, seja mediado, orientado pela tua luz. Seguros disso, nós nos colocamos em plena gratidão. Obrigada, obrigada por esse encontro, obrigada por essas energias, obrigada pela nossa vida, obrigada por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja, Sandrinha. Então, a Sandra está colocando ali o nosso tema, né? Confiar em Deus. É um trecho de um livro do De Luca, né? O livro ele chama Dentro de Mim. Sandra está mostrando ali já, do De Luca, né? E o item dele aqui, o título que ele coloca para esse trecho, é Lei do Bem. A Lei do Bem. Olha lá, né? Deixa mais um pouquinho aí, Sandrinha, porque essa frase de Francisco de Assis ela é muito, muito legal, muito interessante, né? Está no livro ali Minutos de Contemplação, da Companhia Editora Nacional. Então, o De Luca coloca ali essa frase: vamos confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis. Se trabalharmos em favor do bem, o bem virá ao nosso encontro. Essa é a lei, né? Obrigado, sim. E aí ele vai nos relatar algumas coisas, né, dele, da percepção dele em relação a essa frase aí, né? Eu já vou só colocando alguma coisinha minha aqui ao longo do trecho, Sandra. Eu vou fazer um pouquinho diferente, ao invés de falar no final, eu vou colocando alguma coisinha já, né? Eu queria só lembrar que essa frase de Francisco de Assis, ela vem de encontro, né, a uma das leis que a gente tem no Espiritismo. Não é do Espiritismo, é a lei divina, é só colocada, né, pelos nossos amigos da espiritualidade como uma lei divina, que é a lei da sintonia, né? Nós nos sintonizamos, né, com aquilo que nós pensamos, com as nossas vibrações. Então, se eu fizer o bem, eu estou vibrando no bem, né? E eu vou receber o bem. O contrário também é verdadeiro, né? Esse é o grande problema. A gente tem que estar sempre com cuidado com isso. Mas o interessante é que o Francisco diz para a gente seguir esse caminho, né? Que é o caminho de estar conectado com o bem. E aí ele nos diz o seguinte, o De Luca: quando nossos planos desmoronam, quando a derrota nos visita, quando mergulhamos num labirinto de problemas sem aparente explicação, começamos a duvidar da justiça e da bondade de Deus, esfriando nossa relação com o Criador. Por essa razão, São Francisco pede para termos mais confiança em Deus, porque por meio dela haveremos de mais facilmente transpor o momento difícil. A confiança estabelece nossa firme conexão com o Pai, e dessa forma, uma corrente de forças poderosas revigora nosso espírito abatido. Um exemplo dessa confiança libertadora está nas palavras do Salmo 23, atribuído a Davi, um dos mais belos, né, salmos, né? Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes prados, a água tranquila me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo do amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois contigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim
preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. É um salmo muito bacana também, né? Ele continua nos dizendo: para chegarmos a esse nível de confiança que Davi atingiu, devemos partir de duas premissas apresentadas por Jesus ao longo do Evangelho. Primeira, Deus é nosso Pai. Segunda, Ele está no interior de cada criatura. Como consequência, Deus jamais pôde estar distante de seus filhos ou desinteressado pelo que ocorre a cada um deles. Assimilar interiormente essas premissas é um passo fundamental para quem deseja restaurar a confiança no poder que nos criou. Eu só vou dar uma paradinha aqui, porque na terça-feira passada agora, eu li um texto lá na nossa atividade de magnetismo. Eu sempre faço aquela palestrinha, né? E que vem muito de encontro a esse texto aqui, né? E lá ele dizia, um texto inclusive do De Luca também, ele dizia que Deus nos criou, como ele diz aqui, né? Nós somos filhos de Deus, Deus nos criou. A Sandra até na oração dela disse que nós temos a centelha divina de Deus em nós, né? Nessa vida, quando a gente chega aqui, a gente esquece das outras, não é? Por uma bênção divina. É como se tivesse um livro aberto na primeira página, para a gente escrever aquilo que a gente quiser, né? E preste atenção que as crianças pequenininhas elas têm uma ligação com o Pai, com Deus, né? Essa ligação existe. Tanto é que Jesus dizia, né? Vem a minhas criancinhas, né? E que se a gente quisesse entrar no reino de Deus, que a gente tinha que se assemelhar às crianças, porque elas eram puras de coração. Então, essa pureza de coração, ela vem muito de encontro, né? A nossa ligação com as leis divinas. Por que eu estou falando isso? Porque ele diz o seguinte, que em algum momento da nossa trajetória desta vida, a gente se desconectou com Deus, muitas vezes, né? E é que era para a gente procurar qual era esse momento que a gente desconectou, para que a gente voltasse a conectar com Ele, né? Eu achei isso muito, muito bonito, isso me atingiu muito, né, na leitura, né? Porque a gente faz a leitura para os outros, não é para os outros, é para a gente mesmo, né? E isso aí me trouxe assim, puxa, é uma verdade. Quantas pessoas se desconectam de Deus, né? E por algum motivo, por algum momento, aqui ele fala no texto sobre isso, né? Alguma diversidade da vida, a gente se esquece dessa paternidade divina, né? Que nós temos essa ligação com Deus, né? Então isso é muito importante para a gente relembrar aí. Quando é que foi que essa conexão houve um cortezinho, né? Não foi por parte dele, com certeza, né? Vamos ver o que ele continua nos dizendo. Como afirmou um espírito amigo, Deus está em nós e devemos permanecer em Deus, né? Interiorizar a verdade do Deus em mim, não apenas no plano racional, mas como uma experiência sentida, estruturará o nosso ser com os pilares do amor, da sabedoria e da resiliência frente às diversidades. Façamos isso no momento da prece, da meditação, quando estivermos observando o céu, as estrelas, a lua, o sol, a imensidão do universo, e sintamos que tudo isso é expressão de Deus, da qual também fazemos parte. A nossa natureza é divina. Há momentos em que observo meus filhos e percebo claramente que eu estou neles, seja na aparência física, seja num determinado modo de agir, muito parecido com o meu, seja na forma de expressarem. Eles não são cópias minhas,
mas guardam em si alguns aspectos meus, como eu mesmo conservo alguns do meu pai, meu avô, né? E assim sucessivamente. E nesse encadeamento, remontando a escala zero, vamos concluir que nosso DNA é de Deus. Jesus tinha essa consciência ao dizer: eu e o Pai somos um. Nosso desafio é atingir esse grau de percepção, o qual também compreende a consciência do que eu e o próximo somos um. Eu e a natureza somos um. E o animal, eu e o animal somos um. São Francisco de Assis refletiu em sua vida a consciência da unidade divina. Por isso ele sentia tudo e a todos como irmãos, e os chamavam dessa forma: o irmão leproso, a irmã ave, o irmão lobo, o irmão sol, a irmã lua, a irmã Marte, a irmã terra, né? Estou lembrando, não está escrito aqui, mas a gente lembra. Tal estado de fusão com que ele se relacionava com a obra de Deus, a começar por ele mesmo. Nossas dores existenciais nascem quando, ao invés de vivermos o estado de fusão, manifestamos o estado de separação. Separação de nós mesmos, separação do próximo, separação da criação divina, separação de Deus. É como se deixássemos o céu para vivermos no inferno do egoísmo e do orgulho, no contrafluxo do amor, adotando a lei do olho por olho, dente por dente, tendo como resultado a dor em forma de medo, conflitos, insegurança, carências, vazios interiores, doenças e tantos outros padecimentos. A vida de Francisco gravitava em torno da fraternidade do sentimento de fusão com a obra divina, tendo certa feita recomendado que todos deveríamos nos portar como filhos da mesma mãe, isto é, como irmãos. Assim, agindo, sentiríamos o Deus conosco, e dessa experiência nasceria em nós o dom da plenitude. Nenhum temor, nenhuma carência, nenhum medo nos assustaria. Em nosso ser haveria apenas a suave presença divina. Francisco pregou pouco e fez muito. Não apreciava longos discursos, nem leituras longas. Por isso, tendo agora, não me alongo mais, pois ele já disse tudo. Confiar em Deus, viver em harmonia e trabalhar em favor do bem. Ele pôde, nós também podemos. Né? Que texto maravilhoso, né? Chamando-nos ali, né, a essa reflexão de que nós estamos ligados a Deus, quer queiramos ou não. Né? Se a gente entender ou não entender que estamos ligados a Deus, isso pouco importa, porque Ele está em nós. Ele está em nós, Ele está em tudo. Né? Eu hoje tenho uma facilidade um pouco maior para entender isso. Antigamente era muito mais difícil. Né? O engenheiro falava mais alto, né? A ciência falava mais alto. Hoje não. Né? Hoje eu tenho assim a percepção de que Deus, eu não preciso saber o que Ele é, ou como Ele é, ou do que Ele é formado. Né? O que eu preciso é sentir Ele no meu coração. Né? E isso, para a gente sentir Ele no coração, a gente tem que estar ligado com Ele. Tem que estar ligado com as suas obras, com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele nos deixou. Né? Inclusive, dentro de nós. Quando a gente fala dentro de nós, não é algo que Ele colocou ali. Né? Algo físico. Né? Ele nos criou colocando o seu DNA, como diz ali o De Luca. Né? Então nós temos dele aqui, né? Conosco. Todos nós temos ele conosco. Né?
Eu quero, vou passar para Sandra, senão eu estou falando muito já, mas eu só quero relembrar, né? Para a gente realmente ir um pouco lá para trás e sentir aonde a gente se desconectou desse daí. Porque assim, eu sinto hoje que a felicidade maior é quando a gente tem essa paz dessa ligação com Deus, né? Por isso que diz que os espíritos elevados são os espíritos felizes, nos mundos felizes, né? É porque lá eles estão mais conectados com Deus, né? Com o amor divino, né? Então esse momento a gente vai ter que procurar, né? Aonde a gente se desconectou para voltar essa conexão. Desculpa, Sandra, eu falei muito. Agora é a sua vez. Pode falar bastante também, viu? Foi uma delícia, Eduardo. Muito bom de verdade. Estava com saudade de te ouvir. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu fiquei só com vontade de frisar, quando eu li o texto, o quanto ele diz assim: como é que a gente pode verdadeiramente atravessar, né, as frustrações, os problemas, ele coloca aqui um labirinto de problemas, sem que a gente esmoreça, sem que a gente se desconecte de Deus, né? Eu que trabalho, né, em consultório, conversando com as pessoas, mesmo quando as pessoas não verbalizam, mas quando a gente encontra depressão, quando a gente encontra transtornos importantes, quando a pessoa está vivendo um processo de adoecimento, seja físico, emocional, em algum lugar lá dentro tem exatamente isso que você acabou de dizer. Às vezes, sem que a gente conte para a gente se desapontou com a vida. E por trás da vida está implícito Deus. Né? A gente passou a ter um sentido de desconfiança, uma impressão de que, de algum jeito, não é bom. E o que o texto está ajudando a gente a perceber é exatamente isso, que você tanto ressaltou de um jeito bonito, que é a gente teve a coragem de pensar que Deus não estava ali, que ele não prestou atenção, que ele não estava fazendo o melhor dele por nós. E a gente, de alguma maneira, quebra um fluxo de confiança e de conexão viva com ele. E aí a gente se esquece, né, como um pouco filho rebelde que a gente que todas as vezes que Deus permite que a gente atravesse as dificuldades, ele permite porque ele sabe que isso é importante para o nosso despertamento, para o nosso crescimento, para que a gente possa lapidar e fazer a centelha interior brilhar. Ele não nos quer filhos frágeis, ele não nos quer filhos super protegidos, ele não nos quer filhos impotentes. Né? Ele quer que nós nos tornemos a imagem e semelhança dele, ele nos quer criadores. E para que a gente possa criar, a gente tem que atravessar os desafios. E esse salmo, em particular, né, é um salmo que eu devo confessar que eu acho que eu atravessei os momentos mais difíceis da minha vida me apoiando nele. Né? Então, todas as dificuldades que eu atravessei, eu ficava repetindo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na hora do desespero, mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está conosco, está comigo. Então, tem algo aqui muito importante. E às vezes a gente tem que atravessar o vale da sombra da morte. Não da morte no sentido da morte física, mas também a morte física, mas a morte das nossas expectativas, a morte do nosso ego, a morte do nosso orgulho, a morte das certezas que nos mantinham apoiadas na nossa separação de Deus, né? A gente vai atravessar vários vales da morte, né? Vales da morte dentro da nossa alma. Tem até um termo dentro da psicologia que a gente chama de a noite escura da alma, que toda pessoa que faz uma jornada verdadeira interior em algum momento atravessa, que é assustadora, que é penosa, que é
É onde a gente abandona tudo aquilo que a gente conhecia para deixar o novo eu vir. E nessa hora a gente só pode seguir se a gente for capaz de ter a certeza de que Deus está conosco, que o cajado dele vai nos guiando e não vai nos deixar resvalar para os buracos e sombras e perigos, né, da travessia escura que a gente está fazendo. E é muito bonito até, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender os salmos, né? Os salmos são todos simbólicos. Os salmos falam dos nossos movimentos de acordamento interior. E quando ele fala, né, que Deus prepara uma mesa na frente dos meus inimigos para mim, né? É estranho a gente pensar isso se for no literal, mas no simbólico é maravilhoso, que é, quais são os nossos inimigos? Os nossos inimigos é justamente isso que ele relata aqui, nosso egoísmo, nosso orgulho, nosso medo, né? Os desafios da nossa interioridade. Nosso maior inimigo está dentro da gente. Mas Deus prepara um banquete para nós, para nossa consciência, bem na frente dos nossos inimigos. Para quê? Para que a gente saiba que eles não são poderosos sobre nós. Para que a gente se lembre de que Deus está conosco, que Ele ungiu a nossa cabeça. Nós estamos amparados, protegidos. E Ele está nos despertando. Mas aí a proposta, né? Eu até acabei colocando o tema da live aqui como confiar em Deus, porque embora ele fale da lei, ele o tempo todo está falando de resgatar a confiança. Ele termina falando que o importante é a gente resgatar a confiança. E se a gente confiar, e é preciso essa entrega, é preciso que essa conexão com Deus seja viva, né? Sentida. Não pode ser morna, esfriada, como fala no texto. A gente tem que estar sentindo Deus conosco. E hoje, quando eu li o texto, né, eu dei esse chacoalhão em mim mesmo, porque hoje de manhã eu estava meio abatida, e eu falei, gente, como a gente se esquece de fazer isso, né? De sentir Deus e dizer, Deus, eu sei que você está aqui, me vivifica. E é lindo porque ele fala ali, né? Eu vou até ler de novo essa frase, porque ela foi a que mais me tocou. A confiança estabelece nossa firme conexão com o Pai. E desta forma, uma corrente de forças poderosas revigora nosso espírito abatido. O quanto a gente precisa disso? Quantas vezes num dia só a gente tem a sensação de que não vai ter força para atravessar tudo que precisa? E essa é a hora que a gente tem que plugar, né? Tem que conectar lá dentro. E tem que ter certeza de que o amor dele está aqui, vivo, nos incentivando, nos instruindo, nos energizando, né? Trazendo exatamente o melhor que a gente precisa para o passo que tem para ser dado agora. E tem aquela história das pegadas na areia, né? Daquela velha música, né? Que tem hora que a gente fala assim, não, agora Deus desapareceu, ele não está, ele me abandonou, né? E ele está carregando a gente no colo. Então, é certeza que quando a gente mais precisa, o amor do Pai está da maneira mais derramada possível. Mas por que às vezes a gente tem a sensação que não? Porque a sabedoria dele é tão maravilhosa que a assistência dele respeita todas as nossas necessidades. E há momentos em que a gente tem que se fortalecer na perseverança, se fortalecer na fé, na entrega, na renúncia, na purificação dos nossos apegos, etc, etc, etc. Mas ele está. E se a gente sentir, né, isso que o Eduardo falou, parar e sentir, não só pensar, parar e sentir. A energia está lá, o amor está lá, a presença está lá. Então, isso foi o que mais me tocou. E eu queria, né, me convidar o Eduardo e convidar todos nós, cada um de vocês, a pensar realmente
né? Onde eu me desconectei de Deus no passado, onde eu deixei a minha relação com Ele esfriar e como é que eu me reconecto, ou melhor, como é que eu ajudo as partes do meu coração, da minha alma, porque às vezes a gente está conectado num lugar, mas não está no outro, né? Como é que eu ajudo as partes da minha alma que ficaram desconectadas a se reconectar? Porque aí nada mais segura a gente, aí nada mais. Acho que é isso, Eduardo. Agora eu vou passar para você fazer a nossa vibração e muita gratidão. Muito bom mesmo, Sandra. Obrigado você aí pelas explicações e que eu só vou falar mais uma coisinha, depois a gente já vai passar para mim. Cada um tem um jeito de se conectar com Deus, né? Aqueles que são mais, assim, vamos dizer assim, voltado para a área de exatas, procura algo mais palpável, né? E eu vou falar como que eu me conecto com Deus, né? Observando a natureza, observando o ser humano, observando essa maravilha que ele deixou para a gente, né? Se a gente olhar o corpo que nós temos, que está sempre conosco, né? A perfeição que é uma coisa que ele nos deu essa maravilha como ferramenta para a gente se melhorar, né? Então essa é uma maneira da gente conectar com Deus. Por isso que muitas vezes a gente agora a gente fala, vamos no tentar criar essa conexão, né? Então para a gente se sentir num local onde que eu possa sentir essa conexão. Muitas vezes, né, a Sandra sempre fala que tem um lugarzinho lá dentro de nós, né, que é um jardim, que pode ser uma lembrança de algum local, né? E pode ser um jardim, pode ser na praia, pode ser onde for, que a gente observe os detalhes, né, desse local, porque aí vem na nossa mente exatamente um local onde eu me senti bem, onde eu me senti conectado com ele, né? E aí isso traz de volta, nem que for momentaneamente esse e é através é, dessa conexão que eu queria pedir para vocês, né, iniciarem. Eu não coloquei nenhuma musiquinha, viu, Sandrinha? Não sei se você quiser colocar aí, mas fica à vontade, tá? Não sei se Eu você acho que tem se eu aí. colocar, vai dar eco. Ah, tá, verdade. Então, bom, vamos sem música mesmo, mas a gente vai lembrando aqui das conexões. E eu vou terminar hoje com uma prece. Uma prece pronta, mas olha, eu não sou muito de prece pronta, mas essa daqui, gente do céu, chama Oração para Acalmar Nossos Corações, que a gente recebeu da Lúcia, uma amiga nossa. E eu tenho feito toda noite, né? Porque realmente está acalmando muito o coração nosso, o meu coração, né? Então eu queria dividir com vocês esse no final, né? Mas então vamos lá, vamos nos sentar aí confortavelmente, cada um na do seu modo, tentar exatamente trazer em nossas mentes algo que nos faça essa conexão com o Pai, um local que a gente busca em nossa mente, que foi um local muito próprio de uma alegria grande que a gente sentiu. E hoje a gente pode observar detalhes desse local. Vamos nos sentir ali, nos sentir naquele meio, naquele local da natureza. Observem cada um no seu jardim, no seu riacho, na sua praia,
no local que escolheu. Observe os detalhes, né? Observe as flores que tinha ali. Tenho certeza que ficou na mente, guardado. Cada um tem na sua mente esses detalhes desse local. Vamos ali nos conectar realmente com essa força divina do amor do nosso Pai. Temos a certeza, Senhor, que Jesus de alguma forma estará entre nós, porque Ele mesmo disse: onde teria dois ou mais em seu nome, ali Ele estaria. Nós aqui todos que estamos nessa vibração, estamos em nome de Jesus, pois Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. É através dele, Senhor, que nós podemos sentir esse amor maravilhoso. Ele mesmo dizia que ele e o Pai eram um único. Tanto era essa ligação que ele tinha com o nosso Pai. Que ele possa trazer nesse momento, no coração de cada um de nós, a certeza desse amor divino, dessa ligação que Deus tem com cada um de nós, como se fosse o cordão umbilical, nos alimentando, nos dando a energia necessária para a nossa vida, nos amparando nas dificuldades, nos carregando no colo, como a Sandra disse. Basta a gente perceber. É porque a gente às vezes não percebe devido ao foco que a gente coloca em coisas muito supérfluas, que na realidade não tem nenhuma importância. O que importa é essa paz de coração, essa paz de espírito que nós sentimos na presença de Jesus, pois Ele mesmo nos disse que deixaria a sua paz. É essa paz de termos essa ligação divina com o Pai. Que cada um, Senhor, possa retornar nessa ligação maior contigo, recebendo esses fluxos de energia maravilhosa, de amor, de compaixão, de esperança. Temos a certeza que Tu não vai tirar qualquer dificuldade da nossa vida, mas sabemos que essa nossa ligação contigo vai fazer que essas dificuldades fiquem muito mais suaves e leves para o nosso espírito. Temos a certeza que com essa paz que sentimos, qualquer dificuldade que temos pode ser encarada de frente, pode ser resolvida com um novo olhar, com uma nova maneira de olhar e de sentir o que está me causando essa dificuldade. Porque esse olhar vai ser de muito amor, de muito carinho, de muita compaixão. Porque é o olhar que Deus tem para conosco. Te pedimos também, Senhor, que esteja conosco em todos esses momentos, através dos amigos da espiritualidade, dos seus prepostos, porque se estivermos com o bem,
o bem estará conosco, como diz o texto de hoje. Que todos possam sentir essa energia maravilhosa da paz que Jesus nos trouxe nos corações. Por sermos ainda, Senhor, criaturas que necessitamos muito do Seu amparo, te pedimos que coloque nas águas que foram deixadas, que serão deixadas ao longo do tempo, o medicamento necessário para nos fortalecer nessa ligação contigo, no amor maior, nos fortalecer de energias vivificantes que nos fortaleçam o nosso ser no caminho correto, no caminho do amor e da paz interior. Nesse momento, Senhor, através dessa oração, queremos chegar até o seu coração, para que possamos sentir e receber essas boas energias. Senhor, venho a Ti através desta oração, pedir que me ajude a ter uma alma mais leve. Ajude-me a purificar os pensamentos do meu coração, para que o meu caminhar seja mais suave. Com o coração purificado, que eu leve amor por onde eu passar, que as pessoas que estiverem ao meu redor sintam a serenidade que emana do meu ser. Com uma alma mais leve, é possível caminhar mais longe, progredir melhor sem prejudicar ninguém. Que os espíritos benfeitores estejam sempre do meu lado e do nosso lado, me auxiliando e auxiliando a todos. E que Jesus Cristo esteja diante de mim e de todos nós, guiando as nossas veredas. Que a sua luz irradia meu corpo, que meu corpo seja um catalisador do seu amor. Pai, Tu tem me acompanhado e sabes bem que alguns dos meus dias passam por momentos conflituosos. Não lhe peço que impeça que eu passe por esses problemas. Eu peço que me dê tranquilidade e paz para passar por toda e qualquer tribulação necessária. Eu sei bem que tudo o que acontece comigo é para o meu crescimento espiritual. Por isso, eu peço o Teu amor sobre mim, para que eu tenha paz e tranquilidade, para passar por todas as provações que surgirem em meu caminho. Senhor, Tu és Deus de misericórdia. Permita-me que eu sinta a graça da Sua luz, que eu sinta o Seu amor correndo por todas as extremidades do meu corpo. Eu peço mais uma vez, Pai, de amor e misericórdia, conceda-me a Tua paz. Quando eu sinto o Seu amor em mim, eu consigo repousar tranquilamente e mal nenhum me abala, pois a Tua graça é meu porto seguro. Peço que me proteja com uma noite de sono tranquila, acalma a minha mente e me faz adormecer e descansar em paz. Ao acordar, que eu e que todos nós estejamos descansados, com a certeza de que o Senhor está conosco. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Sandra, mais uma vez por essa oportunidade, por estarmos juntos. Maravilhoso, sem dúvida. Estava com muita saudade e hoje foi um dia muito especial, tenho certeza.
Obrigada, Eduardo. Para mim é uma alegria enorme, como é gostoso. Cada um de vocês que eu posso me conectar, um pouquinho que eu posso estar perto, né, da BE, de todo esse trabalho de luz que para mim é casa, é família, enche meu coração de gratidão. Obrigada a cada um de vocês, né? Obrigada à espiritualidade, obrigada à oportunidade linda da gente se reunir, criar essa energia tão especial que sempre nos fortalece. E que a gente leve essa semente gostosa ao longo dessa quinzena, a gente vai renovando a água, mas vai renovando o coração também, nessa escolha de nos manter no caminho do bem, no caminho da confiança em Deus e mantendo a conexão com Ele muito firme, viva e renovada a cada instante. Obrigada a cada um, meu amor, com vocês e que a gente tenha uma quinzena aí abençoada. Obrigada. Obrigado, obrigado a todos. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Sandrinha.